Fabricantes de bens duráveis podem ter que informar tempo de vida útil mínima dos produtos. Elerge debate direitos e conquistas das mulheres. E Comissão de Saneamento vai fazer nova audiência sobre os problemas de falta d'água e tratamento de esgoto no Rio. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Fabricantes de bens duráveis podem ser obrigados a estampar nos produtos o tempo de vida útil mínima de cada um deles. Se um eletrodoméstico, por exemplo, se tornar obsoleto antes desse prazo, a empresa vai ter que garantir a assistência técnica ou será punida. Esse projeto foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações. O plenário discutiu nesta terça-feira o projeto do ex-deputado Bernardo Rossi, que cria um programa para fornecer alimentos alternativos para crianças, adolescentes e adultos que tenham alergia à proteína do leite de vaca ou outras alergias alimentares. A proposta estabelece que as secretarias municipais de saúde realizem campanhas de voluntariado para receber doações de pessoas físicas e jurídicas. O projeto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. Uma lei para regulamentar a responsabilidade de fornecedores de bens duráveis pode ser criada no Rio. A proposta apresentada pelo deputado Luiz Paulo e pelo deputado licenciado Bruno Dauaire estabelece algumas regras que devem ser seguidas por quem comercializa esse tipo de produto. O fabricante deverá passar a estampar nos produtos a vida útil mínima projetada para ele, além do tempo de garantia contratual. Os bens de consumo duráveis que se tornarem obsoletos antes do término da vida útil prevista estarão sujeitos à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Os parlamentares também querem que os fabricantes disponibilizem assistências técnicas aos consumidores durante toda a vida útil dos bens duráveis, além de prever a aplicação de multas para quem não cumprir a medida. O texto aprovado ainda retorna ao plenário para a votação da redação final. Este projeto de lei visa defender o cidadão consumidor, para que as indústrias e o comércio explicite no produto intitulado bem durável qual é a vida útil desse bem. E estando a vida útil, o consumidor poderá agir caso o bem não cumpra esse preceito de tempo de vida útil. A deputada Tia Ju apresentou proposta para alterar a lei que criou o Serviço de Atendimento e Tratamento da Endometriose nas unidades hospitalares públicas do Estado. A parlamentar quer acrescentar ao texto da lei medidas como a realização de avaliações médicas periódicas, exames clínicos e laboratoriais, promoção de campanhas anuais de orientação e tratamento da endometriose e a capacitação e atualização de servidores quanto ao protocolo clínico e às diretrizes terapêuticas, assim como a criação de um centro de referência especializado no tratamento da doença. A matéria foi aprovada e segue para análise do governador. O diagnóstico não vem rápido e é preciso acelerar esse diagnóstico para acelerar o tratamento e dar a possibilidade dessa mulher ainda, em idade fértil, poder gestar ou não gestar, mas poder se tratar e diminuir, amenizar e eliminar de vez o problema da endometriose. Automóveis e motocicletas apreendidos em decorrência de roubo, furto, acidente, abandono ou por qualquer outra circunstância, quando não forem procurados por seus respectivos donos, dentro do prazo de 120 dias após a data da apreensão, poderão ser utilizados e integrados à frota da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A proposta é assinada pelo deputado Felipe Soares e pelos ex-deputados Milton Rangel e Flávio Bolsonaro. Determina que o Detran, além de legalizar os veículos, também mantenha um registro online para consulta pública dos automóveis doados à PM, que devem ter, no máximo, 3 anos de fabricação. A proposta aprovada em primeira discussão ainda retorna para mais uma votação em plenário. Hospitais da rede estadual e clínicas conveniadas podem passar a oferecer aos pacientes diabéticos o serviço de podologia.
A medida prevista no projeto apresentado pelo ex-deputado Átila Nunes também prevê a realização de campanhas educativas, esclarecendo e ensinando como prevenir as complicações relacionadas às lesões e a importância do cuidado com os pés. O texto recebeu 12 emendas e retorna para análise das comissões. Já a deputada Índia Armelau quer criar um programa de modalidades paradesportivas especializadas para crianças e adolescentes com deficiência. O programa, denominado de Espécie Ativo, pretende capacitar profissionais de educação física para trabalharem na inclusão das pessoas com deficiência através da prática esportiva, promovendo benefícios como o aumento da força muscular, da resistência física e da coordenação motora, e ajudando na redução de riscos de doenças do coração, diabetes e hipertensão arterial. Além de convênios com os municípios fluminenses, o programa poderá ser implementado por meio de contrato com empresas privadas. O texto recebeu 10 emendas e retorna para as comissões. A ideia desse projeto é como, entre aspas, é um baixo custo, não oferece nenhum tipo de obra, nenhum tipo de licitação, a gente consiga estar presente nos 92 municípios, porque as crianças até com autismo, síndrome, elas vêm aumentando. E a carência está muito grande de espaços que abracem essas pessoas. Então esse foi meu primeiro projeto na casa, porque realmente a gente tem que se importar. Não adianta a gente falar, não, vamos fazer cartazes, vamos colocar programas na TV, mas atividade física é saúde. E todo mundo sabe que uma criança ativa, ela é mais feliz e ela é mais saudável, independente da sua condição física. A Escola do Legislativo debateu nesta terça-feira os direitos das mulheres e o caminho histórico de luta pela igualdade. A palestra abordou os direitos fundamentais de garantia e proteção das mulheres. A finalidade é buscar uma reflexão sobre a necessidade de reconhecer a igualdade de direitos, garantindo oportunidades para todos. A história das mulheres pela luta por direitos, por um espaço na sociedade, por um espaço dentro da família, um espaço diferenciado. Ele é pautado pela luta dos próprios direitos, pelo reconhecimento dos direitos humanos. Então, falar da luta das mulheres é falar sobre a efetivação dos direitos humanos, o reconhecimento dos direitos humanos. Então, como os direitos humanos, a cada tempo, em cada processo de evolução da sociedade, eles são reafirmados, reconfigurados, porque são direitos de existência humana, o direito das mulheres também, ele é revisitado e reafirmado. Em uma sociedade que até hoje é machista, as mulheres, com muita luta, tiveram conquistas importantes, como o direito ao voto, instituído por decreto presidencial em 1932 e incorporado à Constituição de 34, sendo facultativo, e só depois de 31 anos se tornou obrigatório. A conquista do voto foi a primeira bandeira da mulher dentro do espaço social. A mulher, desde o início do constitucionalismo moderno, ela quis ser incluída também no rol de cidadãos. A mulher hoje, ela realmente vive um processo de concretização desse direito de sufrágio. A mulher, como você bem comentou, ela ainda se vê em muitas situações, principalmente quando ela se candidata a cargos eletivos, muitas vezes ela se vê inibida por um posicionamento social e até mesmo um posicionamento dentro do próprio Estado. A gente pode afirmar que houve uma grande evolução, está tendo uma grande evolução, mas ainda há muito a evoluir, principalmente no quesito identitário da mulher. Nós tivemos aí alguma evolução, nós lutamos muito por muitos direitos, todos os direitos que nós conquistamos foram frutos de muita batalha das mulheres que vieram antes de nós, e aí lutas seculares no mundo e principalmente no Brasil também. No esporte, até a década de 70, as mulheres eram proibidas de jogar futebol por ser considerado violento, o que exigia força e ia contra a natureza feminina. Ao longo de anos, a FIFA, que regulamenta o futebol mundial, criou vários campeonatos para as mulheres, como a Copa do Mundo Sul-Americano. Determinou que os clubes fossem obrigados a ter o futebol feminino para poderem participar de competições.
O mesmo fez a CBF e as federações. O futebol feminino era muito forte no Brasil, a gente até convido você a assistir a palestra, porque falamos sobre isso. O futebol no Brasil ele era muito forte, feminino, até a década de 30, inclusive haviam campeonatos femininos de futebol com público. Mas esse é um momento que as mulheres estão conquistando muitos direitos para o setor conservador da sociedade. Foi feito esse decreto do Vargas, o Vargas cedeu a essa pressão popular, então proibindo as mulheres de praticarem o futebol. E um dos argumentos era que o futebol era incompatível com o exercício da maternidade, né? E é um decreto aí que só vai, enfim, deixar de existir em 1979. Então, isso até faz sentido o fato da nossa treinadora no Brasil não ser uma brasileira, porque possivelmente uma mulher que hoje tem idade e experiência para ser treinadora, ela viveu ali em algum momento em que o futebol não era permitido para as mulheres, né? Ao longo de décadas, as conquistas vieram, mas ainda falta muita coisa para o respeito à igualdade. A construção de direitos para as mulheres é uma construção histórica e ela está apoiada, obviamente, em legislações, em normas, mas há toda a necessidade de a gente construir outras políticas públicas que façam com que essas normas saiam do papel e ganhem vida para todas as mulheres. Então a gente precisa de uma educação, de uma cultura que apoie o desenvolvimento integral da humanidade e para isso apoiem os direitos das mulheres, porque sem as mulheres não existem direitos humanos. Então para isso a gente precisa de legislação e de políticas públicas. Veja agora a agenda das comissões para esta quarta-feira. Às 10 horas da manhã, no plenário, a Comissão de Saneamento Ambiental volta a discutir os problemas no fornecimento de água e esgotamento sanitário. E às 11 horas, na sala 1809, acontece a reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça com a análise dos projetos em discussão na Alerj. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.